Olá, meu amigo da TV Novo Tempo e do YouTube que acompanha o programa Reavivados por Sua Palavra. É um prazer estarmos todos os dias com a Bíblia aberta, ouvindo a voz de Deus. Hoje a gente vai ouvir Ezequiel capítulo 3, aliás, vamos conversar um pouquinho sobre Ezequiel capítulo 3, no início do estudo deste livro profético do Antigo Testamento. Eu queria lembrar você que você pode nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram ou no Facebook, no endereço PR Evandro Fávero. Você também pode divulgar a palavra de Deus através da hashtag RPSP, divulgando um pensamento, uma mensagem, um versículo bíblico que lhe chamou a atenção no capítulo do dia ou de outro capítulo da Bíblia. Certamente você será muito abençoado e abençoará outras pessoas também. Vamos juntos fazer uma oração? Querido Pai, bondoso Deus, é um prazer cada vez que a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia e por isso nós queremos agora pedir a Tua bênção e direção mais uma vez. Em Teu nome oramos. Amém. Muito bem, estamos então no capítulo 3 do livro de Ezequiel. Esse livro, esse capítulo, ele apresenta alguns ensinamentos interessantes. Por exemplo, Ezequiel aqui é ordenado a comer o rolo. Deus o anima e lhe mostra a sua obrigação para com a profecia. E Deus também determina ao profeta o falar, ou seja, o tempo de falar e o tempo de calar-se. Deus também lhe dá a profecia. Então, nesse contexto, dentro do capítulo 3, eu quero destacar alguns versículos. Vamos começar com o verso 1. O verso 1 diz o seguinte, Ezequiel, capítulo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Vou ler o 2 e o 3 também. Então abri a boca, ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Come o rolo. A lição que Deus desejava ensinar requeria, de fato, uma ilustração dramática. Não cabia ao profeta escolher a sua própria mensagem. A mensagem vinha de Deus. A comida dele devia consistir em fazer a vontade daquele que o enviara e proclamar a mensagem. Você sabe que nós encontramos na Bíblia a verdade de que a Bíblia, Jesus é o pão da vida e a Bíblia é um maná, nosso alimento diário. João capítulo 4, versículo 34, por exemplo, fala sobre esse assunto. A lição que vemos também aqui, quando ele foi instado para comer a palavra, ela serve para nós também hoje. Ou seja, precisamos receber a Bíblia como tendo sido enviada por Deus a cada um de nós. O ser humano não consegue criar a verdade. Nós não conseguimos criar a verdade divina. Ela é descoberta a partir da Bíblia. Nos dias de hoje, nós ouvimos falar que cada um tem a sua verdade e que o que é verdade para você pode não ser para mim, que eu devo respeitá-lo e você me respeita e tudo está certo. A verdade, conforme se ensina em nossos dias, ela não é absoluta. Ela é relativa, depende da cultura, da pessoa, depende da idade e depende também da região em que a pessoa mora. Mas a Bíblia não apresenta isto. A Bíblia apresenta que a verdade é absoluta. Jesus, por exemplo, é a verdade. João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou o caminho, uma verdade e a vida. Ele diz, eu sou a verdade. Em João capítulo 17, verso 17, nós lemos que Jesus, nas palavras de Cristo, Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade. João 8, 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 17, 17, então diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, sempre que a Bíblia trata desse tema, ela não apresenta a verdade como algo opcional, como algo relativo, mas como a revelação do Senhor para abençoar nossa vida. Esse é um outro ponto, porque a verdade de Deus, como diz João 8,32,
ela tem o objetivo de nos trazer esperança, alegria, libertação, proteção, e não o contrário. A mensagem lida aqui, portanto, no capítulo 3 de Ezequiel, é que a verdade precisa ser assimilada de forma pessoal, consumida pessoalmente, particularmente. A verdade precisa se tornar parte da nossa vida e do nosso caráter. E esse é o meio pelo qual os seres humanos se tornam, em todo sentido, novas criaturas. Por isso, querido, é que a gente precisa ler a Bíblia com amor, intensidade, frequência e disposição de atender à ordem de Deus. No verso 3, depois que ele come a palavra, ela se torna como doce como mel. Lembra o verso, no finalzinho do verso diz, eu comi e ela me foi doce como mel. Deve ter sido emocionante para Ezequiel compreender que havia sido chamado para ser um cooperador de Deus, para ser um porta-voz de Deus. Assim também nos dias de hoje, quando uma pessoa começa a ler, a degustar a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz alegria no coração, né? Imensa alegria no coração. Mesmo quando enfrentamos problemas, como o profeta depois acabou enfrentando problemas também, mas mesmo quando enfrentamos problemas, Deus cuida de nós, nos dando paz em meio às tormentas. Vamos dar uma lida nos versículos 16 até o 21 agora. Diz a Bíblia: Findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da tua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, visto que não avisaste no seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Até aqui. Veja, aqui a figura que aparece é de uma sentinela do exército na torre de vigia, cuja tarefa era advertir as pessoas dos perigos que se aproximavam. A palavra descreve a característica do profeta, né? No caso aqui de Ezequiel. O profeta devia pessoalmente vigiar pelo povo, ou seja, quando ele via o perigo se aproximar, o atalaia devia tocar a trombeta. Assim também, quando visse os ímpios caminhando diretamente para a perdição, o Ezequiel, o profeta, devia lhes falar, devia adverti-los dos resultados das suas más escolhas, que certamente viriam. Em sua aplicação mais ampla, digamos, estas palavras se referem não só ao perigo da morte física, mas também à morte espiritual, que pode produzir uma transgressão da lei do Senhor, né? E sabe, quando o ímpio transgride a lei do Senhor, ele será julgado pelo tribunal divino, e as decisões desse tribunal significam vida eterna ou morte eterna para cada pessoa. A aniquilação é o destino final de todos que persistem na transgressão. O atalaia, portanto, tem a responsabilidade de advertir acerca desta sorte. Se não fizer isso, isso pode resultar na perda da vida eterna. E o interessante é que cada um de nós fomos chamados como atalaias também, modernos atalaias, para advertir. E fazemos isso quando nós vivemos em nossa vida o Evangelho, não somente quando falamos dele. Aliás, como disse alguém, pregue o Evangelho sempre. Se necessário, use palavras. A melhor forma de advertir alguém é amar, respeitar, conduzir a palavra com amor. Veja o versículo 19, não sei se você lembra, mas o verso 9 diz: Se avisares o perverso e ele não se converter da maldade do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Então, no verso 19, enfatiza que a responsabilidade é de cada um. O profeta recebia de Deus a mensagem e avisava da parte de Deus. Então, os que recebem a advertência, eles são deixados livres para escolher se ouvirão ou não. A pessoa que se perder se encontrará nessa condição por escolha própria. Nenhuma culpa pode ser lançada sobre Deus, porque Ele proporciona todas as oportunidades para que a gente o aceite, para que a gente conheça a verdade. As pessoas vivem ou morrem de acordo com a escolha que fazem. Ezequiel aqui enfatiza, portanto, amigo, a responsabilidade pessoal de cada um de nós.
E eu termino com os versos 22 a 24, que dizem o seguinte, diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, levanta-te, sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé e falou comigo, e disse, vai e encerra-te dentro da tua casa. Deus quer falar conosco em um lugar solitário. Escolha o teu vale. Qual é o teu vale? Qual é o teu lugar solitário? Veja, Ezequiel diz assim, eu levantei-me e saí. Implica que nós devemos tomar a decisão sem demorar. Não demore para tomar a decisão de ter comunhão com Deus. Decida hoje mesmo tomar a sua decisão. Ali a glória do Senhor envolveu a Ezequiel, a glória do Senhor envolve aquele que ora. Veja, aqui ele diz assim no verso 22, o Espírito do Senhor me levantou, né? Ele, o Espírito Santo, nos levanta. Se você está abatido, se você está triste, tome tempo para orar. Deus cuidará de ti. E finalmente o verso diz, vai, encerra-te na tua casa. Muitas vezes nós precisamos tomar tempo para meditar sozinhos. Na nossa casa, um lugar a sós com Deus. Que Deus ajude você a tomar uma decisão e a passar mais tempo com o Senhor. Recapitulando então para encerrar, o verso diz, levantai-vos e saí para o vale. Essa é a nossa atitude que devemos tomar a cada dia, sair para o vale. E se nós tomarmos essa atitude, o Espírito Santo entrará em nós, como o verso 24 diz, nos colocará de pé e nos transformará. Transformará a nossa casa, transformará a nossa vida, transformará o nosso trabalho, transformará os nossos gostos, transformará a nossa mente. Uau! Vale a pena servir ao Senhor. Vamos orar esse Deus maravilhoso que faz tanto por nós? Querido Pai, obrigado por tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Abençoa cada um de nós, derrama o Teu Santo Espírito, lava-nos e muda-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.